Olá, meu amigo, prazer. Nós estamos aqui para falar um pouco a introdução ao Novo Testamento, as cartas paulinas. Eu queria falar um pouco sobre a carta de Paulo aos Colossenses. Colossos era uma cidade antiga, muito conhecida, do primeiro século, a província romana da Ásia, localizada a oeste da Turquia asiática. Ficava localizada a provavelmente mais ou menos 16 quilômetros de Laodiceia e a leste, entre Sardes e Pérgamo, entre o rio Cáster, o rio Lico, Menandro e a Via Egnatia. É uma sociedade colossense, era influenciada pela cultura romana, pela religião romana, pela filosofia grega e cultura e religião grega também. Epáfras provavelmente era natural de Colossos, portador da carta. E havia ali elementos gregos, judeus e frígios. Paulo fala, provavelmente há teorias que ele escreve essa carta aos Colossenses, provavelmente na primavera do ano 61 ou 62 depois de Cristo, entre Hierápolis ou provavelmente das prisões de Cesareia, Éfeso. Alguns também oficialmente falam muito fortemente a prisão de Paulo em Roma, na Itália. Ela fala sobre o gnosticismo, refuta e combate veementemente o gnosticismo. O que era o gnosticismo? Era uma religião, uma filosofia herética, uma heresia que perdurou até a segunda metade do segundo século depois de Cristo, que falava da matéria sendo má, o espírito criado por Deus sendo bom, entre outras coisas, elemento de mistérios órficos e hermetismo e mistérios eleusianos, como é chamado e conhecido mormente e comumente. Fala da sofia, né? A sabedoria, ou seja, o homem elevaria o seu espírito e libertaria das paixões carnais através da gnose, da ignosticismo, do conhecimento. O pleroma, ou plenitude, considerada a religião um mysterium, né? E também fala muito sobre o ascetismo, ascetismo cenobita, e há uma visão da catarse, né? Debelar, ou a ataraxia, debelar as paixões carnais. Fala sobre a fé, o fino trato entre os crentes e os cristãos e a sua família. Muito provavelmente Paulo, ele ora 2 vezes pela igreja de Colossos. É uma carta cristológica, ou fala na proeminência de Cristo, Cristo como cabeça da humanidade redimida, ou como aqueles que estão em Cristo foram resgatados pelo seu sangue, libertos pelo seu sangue derramado os nossos pecados, e ele é considerado, como os gregos chamavam de cosmocrator, ou pantocrator, o Deus soberano, o Deus, o Senhor ressurreto, né? O Kyrios. Fala sobre os sofrimentos
e combate tenazmente e ferozmente as heresias e as doutrinas falsas e heréticas daquele tempo do primeiro século, né? Os judaizantes, o ebionismo, o hermetismo, as religiões de mistérios gregos e romanos, o culto ao imperador, e também fala sobre o gnosticismo, que fala, entre outras coisas, que os docéticos e os seríntios, barbelognósticos, Carpócrates, Basilides, né, que falam que um Cristo divino, Jesus foi criado homem, segundo os gnósticos, e um Cristo divino pairou sobre ele no batismo e o deixou na morte, na crucificação. E considerava a alma, o espírito, a bainha, o corpo, a bainha, o invólucro da alma. E na morte, a alma e o espírito se rompe a ligação com a alma, com o corpo. O corpo, ele é perecível, ele é destruído e permanece só a alma. E Cristo seria aparente, não teria forma nem corpo, um elemento etéreo. É uma doutrina que Deus criou o mundo, a matéria sendo má. É uma doutrina herética, o gnosticismo, como eu falei, Carpócrates, Barbelognósticos, que perdurou entre meados do primeiro século até o final do segundo século, que só serviu para confundir e causar heresias, tumultos e confusão na mente das pessoas. Então, a carta de Paulo aos Gálatas, a Romanos e Colossos e aos Efésios, Éfeso, combate ferozmente essa doutrina herética chamada gnosticismo, ok? Um abraço aí. Cristo como sendo o Senhor, cabeça federal da humanidade, né, redimida, sendo as primícias dos que dormem. Que Deus nos abençoe. Amém.